Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de teatro, de refugiados, de gastronomia e vai ter música. Os nossos convidados são Rodrigo França, que é ator, dramaturgo, diretor de teatro. Ele escreveu e dirigiu a peça O Pequeno Príncipe Preto. Eu estava lá sábado. Muito bom. Obrigado. Muito maravilhoso. Obrigado. Uma ótima ideia. Nós estamos com Clarice Fulkelman, que é professora, curadora da exposição, na verdade da exposição não, do ciclo de debates, que é A Palavra Fora do Lugar, escritores refugiados e em risco. É lindo, é uma coisa, é uma ideia, foi uma ideia sua, Clarice. Sim, com certeza. E é uma ideia muito linda, que mexe com essas pessoas que sem escrever em duas línguas, né? Escrever em duas línguas e ganharem prêmio ainda por Olha cima. só. Com esse desempenho tão incrível numa outra língua no campo da ficção é extraordinário. Extraordinário. Superação. Nós estamos com o Zé Paulo Becker, que é violonista, compositor. Ele está fazendo um show lançando CD, DVD, violão, amigos e canções no Blue Note aqui no Rio. Lindo esse DVD. Pois é, vamos fazer esse lançamento depois de 3 anos. Porque E você agora? gravou um show lá atrás Gravei no um Sérgio show, Porto. gravei participações, gravei depoimentos. Foi um processo longo, mas que agora a gente está lançando aí. Cheio de amigos, né? Cheio de amigos, graças a Deus. Que coisa boa. Nós estamos com Dida. A Dida é uma economista aposentada. Aí ela cansou de ser economista e aí virou dona de bar. E ela, todo mês, ela faz um evento em que ela homenageia a cozinha africana. Esse mês agora, 16, 17, vai ser a cozinha do Senegal. Senegal. Aí você tem que fazer pesquisa, não de mercado, mas de Gastronômica. gastronômico. Isso. E muito interessante, é muito legal porque não é só comida, você também pesquisa o povo, o costume, né? Então está sendo muito gratificante, muito bom. Muito bom, ótima ideia, Dida. Nós estamos com o nosso produtor de web, Bruno Barros, que vai conversar com vocês. E Vera, então, como é que foi o fim de semana? Maravilhoso, teatro, teatro, teatro e teatro. Então foi maravilhoso mesmo. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos convidados. E muito boa tarde, uma boa tarde muito especial para você que está em casa. Estava só esperando a hora de participar do Sem Censura, então chegou a hora. Manda uma mensagem para a gente nas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Mas se você não tem rede social, não tem problema não. Manda o WhatsApp, o número é 021 99903 5329. Você manda de casa a sua mensagem, ela cai aqui no computador e os nossos computadores não, os nossos convidados vão responder. É facinho, facinho, Vera. Maravilha. Vamos pedir para o Zé Paulo Becker, então, começar tocando? Opa. Pode ser? O Zé Paulo trouxe o Thiago Souza, que é bandolinista, porque o Zé Paulo Becker está fazendo esse DVD, caiu o cabismo, mas tudo bem, né? Está fazendo esse show em que está cheio de amigos. Vai ser o quê? Vou tocar uma música minha chamada Pra Tudo Ficar Bem.
não faz quando você toca? Você estuda ainda muitas horas por Claro, dia? eu sou Zé Paulo? escravo disso. Eu tenho que estudar sempre. Todo dia você estuda? Todo dia. Não, mas a Ana Botafogo, ela faz aula todo dia de balé. Eu me lembro uma vez, Você eu também perguntei estuda pra todo ele. dia? Eu perguntei pra Yamandu. Você É. sempre estudou muito? Ele falou, não, tinha uma época que eu parava pra ir no banheiro e... mais ou menos assim, a gente fica o tempo inteiro com o violão. Pois é, mas acontece que aí quando você pega, numa situação, por exemplo, que você não conhece, não sei o quê, um palco que você nunca viu, pessoas que não é, você toca. Mas... Sai porque você treinou muito. Não, claro, mas se você pudesse esquentar, sempre é melhor. Aqui, por exemplo, um lugar que você fica no ar-condicionado, tem que ir lá mostrar serviço. Tá. Se você tiver um tempinho pra esquentar, sempre é melhor, né? Mas uma adaptação. o teu show tem esse aspecto, né? Tem, Você claro. também é aquele negócio. Você toda semana estava no Bar Semente. 20 anos. 20 anos, né? E semanalmente. A gente fez esse dia. O Thiago foi meu parceiro lá, tocou. Quanto tempo, Thiago, lá? Eu fiquei 15. Você ficou 15, 15 anos tocando. E ficamos lá. E agora a gente está... continuou, teve o semente virou um sentimento, né? E agora a gente vamos fazer no Blue Note, agora quinta-feira, esse show do lançamento do DVD. Olha só, você vai se apresentar no Blue Note com que formação? O que vai ter? Thiago no bandolim, Caio Márcio na guitarra, Erivelto na bateria, Rodrigo Villa no baixo e o Dudu Oliveira sax e flauta. Maravilha. Vai ter alguém cantando? Você vai E chamar eu a vou gente? ter duas participações que participaram do DVD. do DVD. A Beth Marques, cantora, Maravilha. e o Ney Mato Grosso também vai fazer. Só. Mas no DVD teve Yamandu, teve Moisés Marques, Edu Krieger, Marcos Sacramento, Rogério Caetano, Trio Madeira Brasil, Roberta Sá, o Ney, muita gente, assim. E Silvério Pontes? Silvério Pontes. Cara, mas eu hoje ouvi o Silvério com você, eu digo, tá muito bonito isso aqui. Silvério é demais, né? E o Silvério, ele sempre participa dos meus trabalhos. Até eu falei, Silvério, tem que participar de novo, que deu sorte. Então tem... Como é que você escolheu esse DVD? Você já tem vários DVDs, mas como é que é esse? Mas que você fez? o meu, esse é o primeiro. Eu tenho o DVD com o Trio Madeira Brasil, né? E aí esse DVD... digamos que é o teu queridinho. Era com essa ideia desse show que a gente fazia no Semente, semanalmente, e que virou uma marca, assim, do Rio, porque era segunda-feira. Então era um dia que ia muitos músicos, sempre tinha canjas. E aí Chico Buarque foi lá, deu a famosa canja, foi um acontecimento pediu para dar uma nacional. canja, teve até suicídio no Facebook para quem não estava. E também era um dia de artistas internacionais. Às vezes vinham fazer show no Rio e ficavam. O Dave Matthews foi, adorou. Aí depois eu fiquei sabendo que o show dele, ele adaptou uma parte do show inspirado no que ele viu lá. Incrível, né? Ficavam os músicos mais perto, tocando mais juntinho, uma coisa mais acústica. Teve aqueles meninos do Snack Pup, adoraram, fizeram uma música Semente, ganharam o Grammy. Então a gente nem se dá conta do que a gente pode influenciar, né? Do que a gente pode influenciar, né? Fazendo um trabalho sério. Fazendo o seu trabalho, a sua verdade, né? E lá no Semente a gente tocava. E o que a gente toca? Muita música autoral, toco muitas músicas minhas que envolvem choro, essa, por exemplo. Isso aí é um baião, né? Tem pegada, mas é a pegada do violão brasileiro também. Então tem muita improvisação, alguma influência do jazz com improvisação, mas tem choro, tem samba, tem capoeira, tem jongo, enfim. A gente... É um passeio. É um passeio, porque são as nossas influências. Que horas vai ser no Blue Note? No Blue Note vai ser 10h30. 10h30, quinta-feira. Quinta-feira, dia 14, não é isso? E vamos ver se, acho que julho a gente vai fazer uma temporada lá, semanal também. Ainda não está definido o dia direitinho, mas aí é só ficar ligado nas redes que eu vou... Que acaba já sabendo. E o filme, que foi o Daniel Lobo, o diretor, né, que fez, que dirigiu, que ele soube costurar muito bem a coisa... Porque DVD às vezes fica um pouco repetitivo, né? DVD de música, vamos ver outra música. E aí, como aconteceram momentos distintos, o show, aí o estúdio com os convidados e assim, mesa com conversa entre os participantes. Então, acabou virando um documentáriozinho mesmo, dessa geração. A gente conversando sobre processo de criação, sobre a Lapa,
Porque, em geral, o pessoal que era da geração da Lapa mesmo. Quem é que foi que estruturou? Foi o Daniel Lobo. Foi o Daniel que estruturou o DVD desse jeito? Quer dizer, Exatamente. você tinha um show, aí você gravou mais umas participações em estúdio fechado. Isso. E você conversa. É você que conversa? Isso foi uma ideia dele. Até, a princípio, eu fiquei meio receoso, porque achei que podia ficar Achou que a sua carreira de pretencioso. entrevistado ainda não estava bem. Não é isso, não. É porque às vezes pode ficar... vamos... Mas ficou ótimo, que eram amigos, era o Moisés, tudo parceiro meu, Moisés, Edu Krieger, o Sacramento, o Mauro Aguiar, numa mesa. A outra mesa eu com o Yamandu e o Rogerinho tocando e falando disso de roda, de choro, como é que é a importância da roda de choro. E com os outros a gente falando da importância, como é que a gente cria, que eu faço, em geral, faço a música, eles fazem a letra. Então, como é que é esse processo? Mas aí, como é que você fez cada conversa? Você combinou com o Daniel do que você ia falar? Não, ou você a gente saiu falando, a gente só, vamos tocar tal música. E aquela nossa música, aí o cara pega e toca. Só que a coisa ficou solta e muito espontânea. Teve, de depoimento também, o que falou, que é meu parceiro também, foi o Paulo César Pinheiro. Então, e foi ótimo, assim, que ele vai costurando, assim, e falando como é que é um pouco da história dele também, que ele teve parceiros violonistas, né? Baden. Paulo César. Grandes parceiros aí. Então ele fala da história dele com violão um pouco também. Então é bacana isso. Então fica bem dinâmico. Você está lançando um CD também, não? Tem, é CD e DVD. Tem CD e tem um DVD. É pela Som Livre. Agora você já disponibilizou tudo nas redes, né? Tá tudo nas solto. plataformas. O DVD não, o DVD é diferente, né? Tá. Eu vou fazer uma exibição agora dia 9 de julho no MAN, na Cinemateca do MAN. Legal, que hora? Dia 9 de julho, 7h30. Legal. Né? Se eu lembrar, a gente fala aqui de novo para as pessoas irem. E a gente quer escrever, porque como ficou com um ar assim, de documentário, a gente quer botar em festival. Ótima ideia. Né? E pôr no canal curta, começar a pôr Canal Brasil. Não, ele saiu no Canal Brasil. Não, mas ele o Canal Brasil, isso é uma parceria da MPB, Canal Brasil e Som Livre. Ótimo. Então já passou no Canal Brasil. Ótimo. E mais para festivais, coisas e tal, a gente quer. Parabéns, Paulo. Legal, obrigado. Parabéns. Muito bom trabalho. Vamos fazer um intervalo? Rapidinho a gente volta. Olá, estamos de volta. Deixa eu passar a palavra para o Bruno. Olha aí, Vera. Vera, eu aqui no programa de hoje, eu tive mais a constatação de como que o mundo é pequeno. Conta. E são umas histórias deliciosas que a gente colhe aqui na internet. Pois essa vem da Maria das Dores, da Praça da Bandeira. Ela é vizinha do restaurante da Dona Dida. Ela diz que a Dona Dida e seus filhos são os amores, que o restaurante animou a rua que elas moram. Mas eu não sei se você vai lembrar, certamente vai lembrar, porque foi uma coisa muito recente. No sábado nós fomos ao teatro e teve... Sexta-feira. Sexta-feira que falou com a gente. Pois é, a própria. E ela é vizinha da Dona Dida. Aquela que veio falar conosco? Com a gente. A Maria das Dores. Maria das Dores, da Praça da Bandeira. Caramba, Maria das Dores, legal, hein? Foi bom aquilo. O mundo é muito pequeno, né? Que ela veio falar comigo, eu gosto muito do seu programa e eu assisto vocês. Que a gente estava assistindo uma peça de teatro. E vizinha da Dona Dida. Olha só. Olha que Maria das Dores, amanhã de volta, hein? Aqui. Aí teve também a Adriana de Queiroz, que falou, olha aí, Zé Paulo aí, um craque da música. Gabriel Menezes está de volta, nosso telespectador fixo. E ele fala assim, Zé Paulo, como que surgiu esse amor pela música? Eu, pequenininho, meu pai, filho de alemão, sempre botava os filhos para tocar cedo. E aí eu comecei a ter aula de violão muito cedo e isso foi vindo naturalmente. Começou com violão. Mas sempre um pouco a coisa da disciplina, de estudar. Assim, meu pai meio que cobrava um pouco, assim, mas aí foi vindo. Pequeno, maravilha. Vera. Muito bom. Os alemães gostam muito de música e eles têm essa mania de tocar na família. Eles fazem, né, quartetos, quintetos. Meu pai tocava violino, família. meu tio tocava violoncelo, minha tia tocava piano. Então, é uma coisa da educação. Faz parte da educação. E é maravilhoso, né, depois que passa. Na hora pode não ser tão bom, né? Não, mas para mim também não foi uma coisa assim de... não era tão pesado. Não. Foi tranquilo. Maravilha. Olha só, na sexta-feira então eu fui ao teatro com o Bruno, no sábado eu fui ao Teatro Glaucio Rocha assistir a peça do Rodrigo, que ele dirigiu e que é o Júnior Dantas que está fazendo, que é o Pequeno Príncipe Negro. Preto. Tanto faz?
Vocês preferiram o preto? É o preto, porque o negro codifica a relação do IBGE. Ah, tá. E aí a gente vai... Aí tem uma história relacionada... Vamos logo pelo preto, que é o fica preto. bacana. Hoje a gente entende preto é melhor. No final do espetáculo, como foi estreia, estava todo mundo lá, Gina Casé, Thaís Araújo. Meu Deus, como a Thaís Araújo é bonita. Linda, né? Que coisa. Linda. Bom, enfim, aí subiram no palco, todos choravam, foi assim comovente. E aí o Rodrigo disse uma frase, uma única frase, que aí eu vou falar, vou chorar de novo. Eu também. Ele disse assim, no Brasil, apenas 3% das bonecas fabricadas são negras. Gente, é um escândalo. Foi a única frase que ele disse. E, na verdade, o espetáculo é isso. É isso, é isso. Eu vi coisas lindas, principalmente de pessoas adultas. Mas aí conta o espetáculo. Sobre isso, né? Eu vi uma coisa incrível, que assim, por que você não nasceu há 30 anos atrás que você iria facilitar a minha vida? De uma espectadora, sabe? Até hoje a gente não tem grandes referências, né? A gente sai do discurso de visibilidade para representatividade. Existem poucas, existe gente fazendo, produzindo. A chefe Dida é um dos exemplos. A gente precisa contar para essa garotada, para essas crianças, para esses adolescentes, para terem referências, né? Para fugirem do estereótipo que normalmente você encontra ou na grande mídia, ou você encontra nos próprios livros escolares. Claro. Queria que você contasse um pouco a história do Júnior, porque eu gosto da história dele, no sentido de que ele só via televisão, só tinha uma televisão e o programa infantil era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o que ele via ali? Não, e ele, quando ele tinha 7 anos, o espetáculo... Essa história é melhor. O espetáculo começou assim, né? Lá atrás, na bilheteria de um espetáculo, ele falou assim, Rodrigo, quer me dirigir? Aí eu falei assim, quero, qual é o projeto? O Pequeno Príncipe Preto. Aí eu falei assim, mas por quê? Né? Eu tenho sempre essa preocupação. Quando eu tinha 7 anos de idade, uma professora montou esse espetáculo, eu me ofereci para fazer o personagem, ela falou, você não pode porque você não é loiro dos olhos azuis. E aí ele, imagina, ele levou isso para a vida toda. Ele falou, quero ser príncipe. Quero ser príncipe. E o que eu observo, que eu também sou professor regular, né, professor de filosofia e ciências sociais, que até hoje a própria escola e também algumas famílias não estão preparados para discutir diversidade, né? Até hoje tem aquela questão do estereótipo, se discute a relação de cultura africana ou de matriz africana ou afro-brasileira somente em novembro, né? O aluno, a aluna tem uma relação bem restrita por conta dos personagens. A gente não encontra a figura da população negra brasileira nos livros, ou quando encontra, é sempre num papel subalterno. Então, a gente tem uma inquietação em relação a isso. As coisas começam a mudar lentamente, mas estão começando a mudar. E o espetáculo vem contribuir sobre isso, né? A criança tem que se enxergar. E é tão emocionante a gente fazer um espetáculo sábado e domingo. O espetáculo acabou de estrear, cheio. Não posso falar lotado, senão as pessoas deixam de comprar, de procurar. Mas é isso. Enquanto eu tenho amigos produtores, artistas que falam, cadê o público do teatro? O teatro está vazio. Todos os espetáculos que têm uma temática brasileira estão lotados. Eu tô numa carreira com o espetáculo Contos Negreiros do Brasil, que ficaria 1 mês e 1 semana em cartaz. Nós estamos 1 ano em cartaz, sempre com a plateia lotada. Então, está na hora de a gente se ver, né? Tem essa inquietação do brasileiro, da população negra, se ver, se enxergar, se sentir representado em cena. Isso eu adorei, né? O Evidente é excelente, porque, primeiro, a plateia fica... Eu nunca imaginei que crianças pequenas, 4 anos, 5 anos, fica tudo assim, dura 50 minutos. E é um solo, né? Não, monólogo. É monólogo. É um monólogo. Eu disse, quando eu vi que queria fazer um monólogo, mesmo que tenha os 3 músicos, é um monólogo. É um monólogo. É ele contando a história. Eu digo que as crianças não vão aguentar. Elas vão começar a correr pelo teatro. Mas não é verdade. Elas ficavam inacreditáveis olhando aquilo, olhando... Uma vez, assim, um disse, estou com fome, mas eram muito pequenos. E a história que o Júnior canta, eu acho que eu gosto muito do Júnior em cena, porque ele fala assim, eu sou preto. Eu adoro ser preto. E ele fala isso, ele vai falando,
e você vê o que uma criança precisa ouvir. O meu O que não minha ouve, filha. é como você diz, né, Rodrigo? Não ouve nem em casa. Não, aí, tem uma coisa do texto que eu amo. O meu cabelo não é ruim. Ele não fala mal de ninguém. Exatamente. E as plateias? A plateia fica... Porque todo mundo já ouviu isso. Seu cabelo é ruim, sabe? Seu nariz. O seu nariz. Ele diz assim, eu adoro meu nariz. Eu adoro meu nariz. O meu nariz é de batata, eu adoro batata. Exatamente, eu adoro batata. Na verdade, Ele faz isso tem uma o tempo relação muito direta com a questão étnica racial, mas a gente fala para todas as crianças Com que certeza. sofrem alguma questão sobre diversidade, em relação ao seu corpo, em relação à textura do seu cabelo, de usar óculos. É o espetáculo que discute que padrão é esse. O E você- Bruno é uma pessoa infeliz com o cabelo dele. Ah, O Bruno. Tem que assistir, Imagina, quer quero dizer, princípio todos preto. nós quero temos. assistir. Não, criança, adolescente, é tudo infeliz. Não tem. Ai, eu tenho um pé torto, mas não sei o que, o meu sinal aqui. Tudo tem isso o tempo inteiro. É. Então, alguém dizer, não, é bonito, eu gosto, é bonito, eu gosto. Meus olhos são salva. pretos, eu gosto dele porque são meus. Entende? Então tem essa relação. Eu fiquei muito receoso de escrever esse texto, né? Com parceria com a Sol Miranda, na consultoria, porque eu sou filósofo. De vez em quando, eu trabalhava com escola, algum professor faltava, eu como diretor ia assumir a sala de aula, mas com crianças. Eu falei assim, vamos trabalhar o quê? Filosofia. As crianças amavam. Vamos discutir filosofia política, porque se sente importante. Eu falei, eu vou colocar isso no texto, mas com muito medo, com muito receio. E a gente estreou, fez uma pré-estreia no Nordeste, as crianças em silêncio, prestando atenção. E aí, sábado, quando o Pequeno Príncipe Preto fala, como é que pode uma criança ser feliz com muita bala vendo outra criança sem nenhuma bala? E aí tem uma criança de 6, 7 anos que fala, sabe? Então, Falou mesmo, chega, né? Falou não mesmo. foi? Falou mesmo. Uma menina. Nossa. Sabe, o texto, ele poderia parecer doutrinário, e ele não é. Não, Ele porque é de só verdade. porque ele realmente valoriza a criança. É muito bonito. Olha, você está de Obrigado. parabéns. Você sabe o que é o racismo Sim. como ninguém. E você teve uma atitude que eu gostei muito, que foi quando você foi... Acho que foi um restaurante que você foi. Sim. E que você acionou a empresa e você se propôs a fazer um curso. Eu queria que você contasse a história, que você conseguiu Sim. dar uma volta. Fui comemorar um patrocínio com uma companhia de teatro, a Companhia Ciclos. Consegui patrocínio, tem que comemorar, né? A gente foi para uma pizzaria e eram, ao todo, 9 pessoas negras. E foi o tempo de eu pegar o cardápio e perguntar para uma das atrizes, você é alérgica à lactose? E a atendente tomou a carta e entregou para um casal branco. Isso fere, porque você... Imagina, a gente não demorou nem 5 segundos e poderia demorar 20 minutos. E a gente entende, né? Como é que você vai resumir que foi uma questão de racismo? Porque é nítido. Pisou no seu calo, doeu no seu calo, você sabe. E quem sente é a gente, né? E a gente procurou automaticamente a gerência, que foi indiferente, e eu procurei a loja, né? Eu procurei, na verdade, a matriz. E fui lá conversar, entender, e eu fui provar que essa empresa estava despreparada, porque quem faz a capacitação cometeu vários atos falhos, reproduziu várias falas racistas. Não, é uma empresa progressista, imagina, eu capacito, a minha filha adotiva tem cabelo ruim, não sei o quê. Assim, Aí vai, né? uma hora ouvindo o show de horrores, eu em silêncio, porque... Aí eu falei assim, agora eu posso falar? Aí eu comecei a falar, ela... Não, deixei a senhora falar, agora, por favor, deixa eu falar. Eu comecei a provar o quanto a gente naturaliza questões racistas, misóginas, e que, imagina, se ela capacita, age dessa maneira, automaticamente os funcionários que estão na ponta com o cliente vão reproduzir. E aí ela abriu que eu capacitasse os gerentes e supervisores da loja. É mágico porque eu tenho amigos que continuam frequentando essa empresa e que falam, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, obrigado. E de vez em quando eles me procuram para poder falar sobre. E é isso, né? Mas ao mesmo tempo... Deixa eu mostrar o VT da peça, porque aí a gente dá uma olhadinha e vê como é que tá. A minha pele é da cor do solo. Quando eu rego fica mais escuro, cor de chocolate, de café quente. É que as cores são diferentes, é igual os lápis de cor.
Tem gente que diz que tem um lápis cor da pele. Existem vários tons e os meus olhos são escuros como a noite. Tem gente que tem os olhos mais claros, mas eu gosto dos meus como eles são, porque eles são meus. Aí eu agarrei a linha da pipa que foi me levando pra cima, cada vez mais longe, cada vez mais distante. Uhul! Que legal! Uhul! Eu já tenho tudo, cada vez quero mais. Sou maravilhoso! Muito bom. E a história respeita muito o Pequeno Príncipe. Para, Rodrigo. Eles ficam assim, ficam todos chorando. Chegou no final do espetáculo, choravam todos. Vamos falar de comida, Rodrigo. Ok, não. Não, Vamos falar de comida. a gente ressignifica muitas coisas do livro. Mas ficou, tem a ver. Tem a ver, quer dizer, aquele pequeno planeta, que é aquela solidão daquele pequeno príncipe, você repôs. Ele está lá. Tá ali. E ele está vestido de príncipe. Tá. Tá vestido de príncipe, tá bonito. E é bonitinho que ele tá com aquele chapeuzinho árabe, que é aquele. O quetezinho. Como é que é o nome daquilo? É queté. Queté. E aí quando ele tira, o cabelo dele é todo assim, espetado de trancinha, super penteado. E tal, então ele é todo bonitinho. O Jonathan tá muito bem. Uma delícia. Agora, me diz uma coisa, para competir com a Dida, você tem um food truck, é verdade? Quer dizer, não satisfeito de teatro, ficar capacitando, dando aula de filosofia, você vai lá e ataca a Dida. Eu sou um louco. Você adora comida? Lembra que eu vim aqui e falei que eu durmo só 4 horas? Lembro. Eu sou um louco, e aí eu tenho um food truck de comida afro-brasileira com a chefe Maria Júlia Ferreira, que é designer, e se descobriu chefe, e é um sucesso em Vila Isabel. É um sucesso? É um sucesso. Quando vocês falam de comida, Dida, me diz uma coisa. Quando você fala de comida africana, afro-brasileira, o que a gente sabe é a comida baiana, é isso, basicamente? É, mais ou menos, porque o que acontece? Existe a comida afro-brasileira que está muito ligada à comida baiana, né? Porque é ali que tem a negritude foi mais para aquela região. Então, eles ficaram, assim, mais ligados à comida africana, né? Que aqui no Rio não acontecia muito isso. E existe a comida africana, que é a comida que eu tento fazer, que é uma comida que eu trago, que eu faço uma pesquisa na África e procuro trazer novos pratos. Mas a comida africana como um todo, ela não existe? Quer dizer, existe comidas regionais, é isso? Comidas regionais. Mas tem alguma coisa em comum com aquela comida na África inteira? Tem. Porque no Brasil tudo é farinha, né? Tem. Tudo é farinha de mandioca aqui, que é uma coisa que eu adoro e que eu reconheço, como se eu reconhecesse meu país na farinha de mandioca. Na África, como é que é? Olha, a África, por ser um continente, né, são vários países, vários tipos de comida, né? Tem muçulmanos, tem várias etnias, então a gente é até complicado. Quando você fala em África, por exemplo, Marrocos, Egito, são comidas que Nigéria, não é? Então, Moçambique, então são coisas assim, são pratos muito diferentes, né? Até mesmo porque Mas aí, você conhece a África? Não conheço a África. Gente, você precisa conhecer, né? Não, mas esse ano é meta, não é? Você porque quer ir, né? o que acontece? Mas o Rodrigo sabe disso. Nós negros parecemos que nós conhecemos, é a nossa mãe, né? É uma mãe distante que a gente um dia pretende conhecer, que é o meu caso esse ano, se Deus quiser, eu conheço a África. Mas desde pequena eu escuto muito sobre a África, não é? Então é um continente distante, mas que dentro do coração está bem próximo. E aí quando você fala assim, você vai o quê? Para Angola, um lugar assim? Eu pretendo viajar pelo menos para uns 5 países, porque eu quero fazer um curso de gastronomia lá, né? E eu vou procurar, assim, os temperos, saber realmente qual o país que eu pretendo ficar para fazer esse curso. Eu acredito que seja Marrocos. Marrocos não, é Moçambique. Olha só, a sua mãe tinha uma barraca, tinha um bar. Isso. Quer dizer, você está muito acostumado, quer dizer, você aprendeu a cozinhar quase sem saber, não é isso? Exatamente, porque o que aconteceu? Na minha casa existiam 2 coisas. O meu pai,
que ele também é apaixonado pela África. Ele fazia muita pesquisa, não só sobre a África, mas sobre a população negra. E ele sempre ele pesquisava a parte de valorização. Legal Vamos ver isso. quais são os melhores corredores do mundo, os corredores negros, o jazz, os monstros sagrados do jazz. Né, Isso que é ele- importante, né, Rodrigo? isso que, é isso que as essa crianças formação precisam. que eu acho que as crianças estão tendo Mais do mais que naquela agora. época. Como, por exemplo, eu achei muito legal, um dia uma família foi almoçar, foi comer a comida africana, e um pai virava para o filho, né, um menininho, falava assim: filho, é isso aqui que tem na África, na nossa mãe, é lá que tem a África. Então, eu acho isso muito legal. E eu, de criança, eu já ouvia isso, porque meu pai, ele pesquisava, ele falava sobre as guerras civis que tinham lá, tinha os minérios, ele falava sobre, por exemplo, Estados Unidos, jogadores de basquete, os negros, ele sempre, para a população negra, ele sempre procurou mostrar, não pensando muito no nosso sofrimento do que a gente estava passando, mas sim de mostrar o que nós conquistamos. A valorização. A valorização. E a força. Ele sempre mostrou a valorização do negro. E minha mãe, ela é mineira, né? Ela tinha assim um pensamento diferente, né? Eu vivi com as duas coisas, mas minha mãe cozinhava muito bem. Mineira. Mineira. Rapaz. Mineiro, baiano, a gente Ela gosta. viveu com uma outra realidade que eu não sei se está muito distante disso, mas minha mãe, isso aconteceu muito na época, né? Que eram crianças que vinham de famílias negras, de quilombo, com 10 anos, trabalhar numa casa de família, e que não tinha aquela, sabe, ficava distante, às vezes não sabia nem, até os pais, né, não sabiam o que estava se passando com aquela criança. Não, era Não é? quase um sequestro. Isso. Pegava a criança e Entendeu? punha para Então, trabalhar na casa de família. minha mãe já cedo já foi para a cozinha, criança, com 12 anos já estava fazendo comida, né, na casa das pessoas. Vamos mostrar um pouco as comidas, porque você Vamos. caprichou e são tão bonitas. E essas comidas são da onde? Bem, aqui a gente está falando de tem 3 países aqui. Ok. Então, esse prato aqui, que é o timone, que é um prato do Pode pegar, Senegal. pega, Posso porque senão pegar? está muito longe. Esse prato aqui é o prato do mês, tá? Porque uma vez por mês eu apresento um prato diferente. É um prato que é do Senegal. Esse arroz é um arroz que vários países da África, eles fazem esse tipo de arroz, não é, que tem a água dos legumes, da carne, não é, que é muito nutritivo e muito saboroso mesmo. Essa Isso cor, aqui. esse laranjinha é a carne. É açafrão, né? açafrão. Não, isso aqui é tomate, cebola, não tem é açafrão, a não? cor dos legumes, Ah, entendeu? Não tem açafrão, tem não. Engraçado, ficou Então, amarelinho, né? É. Tem quiabo, tem pimentão. Tem quiabo, pimentão, tem pimenta, lá eles comem Tem muita berinjela pimenta, também? berinjela, Tem abóbora. Não, é Cenoura, cenoura. Tem cenoura. cenoura. Tá bonito Esse daqui peixe, hein? é o prato do mês. O que é um vermelho esse peixe? É vermelho. É vermelho, né? É vermelho. Muito bom. Tá? Tá bonito. Esse daqui é o prato do Senegal desse mês. Esse aqui é o caril de camarão. Tá? Esse caril de camarão tem uma história da minha família, né? Porque quando meus filhos, a primeira formatura, eu fazia festa africana, né? Na minha casa. Então a gente comia caril de camarão. E a gente só fazia isso quando tinha formatura. Quando meus filhos se formavam, aí a gente, não só meus filhos, meus sobrinhos também, né? E aí a gente fazia o caril de camarão para a família. Todo mundo Não é? tinha direito a Tinha meio direito, abacaxi. então era cara. conquistas. Isso E daqui esse era molho, o conquista. que é esse molho? É de Esse curry, molho né? aqui, o que acontece? Também é uma outra história. É. Lá em Moçambique, esse prato é de Moçambique, e lá eles têm influência de vários países, né? Até de outros continentes. Então, eu descobri que lá eles faziam, cada um tinha um curry, né? Aquele pozinho que se faz arroz, Isso. cada família tinha um curry diferente. Aí eu resolvi fazer o curry da minha família. Não é? Aí é por isso que é o dia das conquistas. Então, só a minha família que tem esse curry, esse curry. O curry é o nome do prato.
E o curry, esse curry aqui que faz esse creme, eu uso são 10 temperos. A sua mistura, A minha né, mistura, Dida? são 10 temperos, então eu faço assim, como tem criança na família, vai comer, então não uso muita pimenta. Tá, e é uma coisa assim muito trabalhosa, mas que eu faço com muito E amor. todo mundo adora, né? Todo tipo mundo assim, adora. Vai ter o curry da Sabe, é da uma tia coisa Dida. que dá trabalho. Eu torro o tempero, eu passo no Ai, moedor. cara, você faz a cada vez fresco, Faço. você não faz em quantidade e deixa guardado? Faço sim, a quantidade mais pouca, né? Mas aí eu Caramba! passo no moedor, entendeu? Para depois fazer o creme. Então esse aqui é só para. Você podia fazer uns potinhos do seu curry para vender no Pois restaurante. é, já me falaram isso, mas. Já que não pode contar o segredo, É, né? você aí vem. Mas aí, Mas já essa tá, as pastinha aí pessoas com tão. canela, o que que é? Então, essa aqui é uma cocadinha. Geralmente, no dia da comida africana, a gente dá para os clientes. É uma cocada angolana. Tá muito gostosinha. Ah, Esse aqui também é uma sobremesa. Esse aqui é tipo uma panqueca, é uma massa que na Etiópia eles usam muito. A Etiópia, a maioria muçulmanos, né? Então eles comem muitas pastas. É tipo um pão, uma coisa assim que eles recheiam e comem. Geralmente isso é almoço, janta para eles. Então é um prato assim, é de todo dia, como se fosse nosso pão. como é que você foi assim achando essas receitas da Etiópia, do Senegal? Então, é uma paixão, né? Você, quando fica apaixonado assim por uma coisa, você vai fundo, né? Google. Google também. Google. O que for, né? Alguém te Google. dá as receitas? Então, eu vou pro Google. Eu, às vezes, como tem muitos africanos aqui no Brasil, não é? Eu entro em contato. Inclusive, eu tive assim o prazer de participar na Universidade do Rio de Janeiro, na FRJ, um evento que teve de gastronomia cultural. Então, achei muito interessante. E dali eu tive contato com vários africanos. São os africanos que estavam aqui no Brasil que fizeram um encontro de gastronomia cultural e cada um falava do seu país e o prato, né? O prato do país e por que eles comiam isso. Isso que eu achei mais interessante, talvez seja isso que eu tenho. Isso que você está Que eu procurando, estou procurando, né? a gastronomia Maravilha. cultural. Agora, esse dia do Senegal vai ser quando? 16, 17 que você vai 16 fazer? e 17. Muito bom Vai isso. ser o dia do Senegal. E tem esse prato aqui também, Moçambique, Hum. que é o prato que mais sai lá, que é o tocoçado. O amo. tocoçado. Tocoçado, O Rodrigo, ele tô vai coçado, sempre coçado? Ele Camarão e manga? é um camarão com camarão seco, manga, mexilhão, tem vários tipos de tempero aqui, ele fica muito saboroso. Muito bom isso. E você não sai de lá, Não né? saiu de lá. Ah, o Rodrigo está sempre lá. Vamos fazer intervalo, a gente volta já. Passa tudo. Então, Bruno, Olha aí, Vera, o cheirinho, se televisão passasse o cheiro, Se quem ainda tá passar. rapaz do céu. A Dalva aqui do Rio de Janeiro, ela ficou com água na boca vendo essas comidas. Né, Dina? vai lá, vai lá. Vai lá, semana que... Esse sábado agora, né? Sábado é comida senegal, mas a gente tem comida africana no cardápio. Pode ser qualquer dia. Olha, a gente vai comer aqui daqui a pouquinho. tô esperando a hora. Sinto muito, né? Sinto muito. Hashtag chora em casa. A Geraldina de Salvador, ela tem 62 anos hoje em dia, e ela fala que na época dela, ela teve muita dificuldade de encontrar bonecas negras quando era criança. Antigamente devia ser menos ainda, hoje em dia é 3%. 3%. Na época, a produção Você disso. chega numa grande loja, você não encontra. Ou é só uma, ou você tem que entrar na internet e Pra adquirir. buscar. É, O Paulo pergunta quando que a peça vai para a cidade mais negra do Brasil, Salvador. a gente quer muito. A gente está atrás de parcerias. E aí, por último, tem uma pergunta aqui da Cláudia, de Porto Alegre, que ela quer saber se tem comida africana voltada para os vegetarianos. Tem esse tocoçado, eu tenho um prato vegano. Mas o tocoçado sem um camarão. Não, pois é, o sem- prato vegano É é um prato vegano que também pode ser usado para vegetariano. Maravilha.
tá? Que é com castanha. Usa o atchê lá, que é manga, com castanha de caju. É tipo uma muquequinha com castanha e manga. E é muito bom. Eu não gosto de camarão, comeria esse aí, eu ia nessa A gente opção. come tudo, o vegano. A vantagem de você não ser vegano é que você pode comer o vegano também. Né? Vamos conversar com Clarice Fuckelman, que é escritora, produtora. Você é professora da PUC, Isso. do Departamento de Comunicação. Social, isso. E está com esse lindo ciclo, A Palavra Fora do Lugar, Escritores Refugiados e em Risco. Isso. Então pode contar tudo que a gente está interessado. Tá bom. Bom, esse é um projeto pelo qual eu tenho um carinho enorme, que graças a Deus, enfim, a grande força, a gente conseguiu o apoio do Centro Cultural Banco do Brasil, do Consulado da França, do Instituto Goethe e da PUC para realizar. Bom, você sabe, todos nós sabemos, né, que essa questão das migrações forçadas, elas estão acontecendo cada vez mais no mundo e elas estão afetando um grupo particular, que é o foco maior desse projeto, qual é a particularidade? É que se todo mundo que é exilado, refugiado, posto em risco, já tem a dor da perda da territorialidade, ou seja, não é só da área, mas de todas as suas tradições, culturas e laços, os escritores, eles perdem o seu instrumento de trabalho em geral, que é a palavra. Então, eles são muitas vezes confrontados de ir para um lugar que fala uma língua completamente diferente, e para não deixar de viver daquilo que mais gosta, e é uma importância para todos nós, a gente sabe o quanto a arte transcende, né? O quanto ela chega e fala em nome de muitos, aprendem uma outra língua para conseguir continuar a sua prática de escrita. Eu acho isso de um heroísmo. Aqui a gente está trazendo 5 escritores que passaram por essa experiência de diferentes formas. Vai abrir com a Atiq Rahimi, que é uma pessoa do Afeganistão, que sai de lá caminhando para o Paquistão, de lá vai para a Índia, e acaba indo para a França, há 30 anos está lá, conseguiu asilo político. Aprende o francês e ganha o prêmio Goncourt, escrevendo em francês. Então, isso eu acho assim, fenomenal. A gente vai ter também a húngara, que com a queda do Muro de Berlim, ela vem da Hungria, vai para a Alemanha e ganha o prêmio mais importante da Alemanha, escrevendo em alemão. Então, são histórias assim de superação e de uma capacidade de romper a fronteira do seu próprio umbigo também, né? De conseguir abraçar a humanidade, de compartilhar uma experiência e sem nada apelativo, mas capaz de não ficar apenas no seu pequeno mundo. É impressionante, né? Porque eles não ficam presos no passado, apesar de nós estarmos umbilicalmente presos no passado, e eles conseguem o dom maior de se comunicar com o lugar que os acolheu, o que eu acho extraordinariamente generoso, porque é muito difícil. É muito difícil e não há nisso exatamente nada de piegas, nada apelativo. A gente tem, eu até trouxe aqui 2 livros que vão ser lançados de 2 escritores nossos. Você lê os livros do Atiq, por exemplo, você é de uma poesia em situações trágicas, dramáticas. Não é o caso desse livro, mas tem um livro dele, por exemplo, em que é um avô e um neto que perderam todo mundo, a cidade foi bombardeada pelos soviéticos, e ele está na ponte esperando uma van, um carro, que vai levá-los a uma mina onde ele vai avisar o filho, tipo assim, morreu todo mundo. E ele consegue contar essa tragédia. É uma conversa do velho com ele mesmo, com o netinho que ficou surdo e não sabe. De uma poesia, de uma singeleza, de uma delicadeza, que não tem nada a ver com esses filmes que a gente está vendo de guerra norte-americanos, da grande mídia, enfim. É a sutileza. Ele vai ali no ponto. Eu peguei aqui uma frase que eu acho que eu até desmarquei. Eu pensei tanto em frases assim para ler uma, tipo assim: quando criança eu temia a noite. Não a noite, a perda do sol. Então, é um livro todo costurado com essas pequenas delicadezas. Você tem 2 escritores, pelo menos, que escrevem em português e não são brasileiros. Tem o Atiq
Que é... Não, ele escreve em francês, esse livro foi traduzido. Esse livro foi traduzido. Foi traduzido para o português, ele falava, né, a persa, e esse livro em francês. Mas você tem escritores chilenos e argentinos que escrevem em português, né? Sim, eles vieram para cá em criança, são brasileiros, se tornaram, que é a Carola Saavedra, que veio na época da ditadura do Chile para cá, que vai lançar esse lindíssimo Com Armas Sonolentas, e o Julián Fuchs, que ganhou inúmeros prêmios, que os pais vieram da Argentina durante a ditadura e para se refugiar, porque estava melhor viver aqui ainda do que lá. Né? Não é nem muito isso, é porque lá eles seriam pessoalmente perseguidos diretas. E aqui eles ainda escapam de alguma situação. Agora, fala. O que é incrível é o seguinte, é que com toda esse contingente de escritores nessa condição, foram criadas algumas organizações que se ocupam especificamente de buscar casas e lugares para que eles possam continuar a viver. Chama ICORN, é um órgão que foi criado pelo Rushdie, né, dos versos satânicos, né, que está lá. Isso. E mais 350 escritores. Um braço do ICORN foi criado no Brasil, chamado CABRAS, Casas Brasileiras, através de uma francesa que morou aqui, pelo consulado da França, e no Brasil recebeu ano passado o primeiro escritor nessas condições, que é o Félix Caputo, que vai participar do nosso projeto também, que está há 11 anos sem poder voltar à República Democrática do Congo, onde ele ficou preso um tempo e pode morrer. Então, ele está sem ver a família, a esposa, os filhos, vivendo a cada 2 anos em um país diferente que o acolhe e onde ele continua a escrever, onde continua a pensar, onde ele continua a trazer essa reflexão sobre o que a globalização também está fazendo com os povos. O capital, sabe, o valor dinheiro acima de qualquer coisa. Clarice, esse ciclo de debates, são palestras, vão de quando a quando, onde é? Olha, no Centro Cultural Banco do Brasil, começa agora no dia 13 de junho. Que é depois de amanhã, Isso. Que vai ser então na quarta-feira. Na quarta-feira, depois 4 de julho, vai ser espalhado, vai até setembro. Ah, tá. Então tem toda uma programação que a gente tem que acessar. São 5 encontros. Tá. São 5 encontros. Depois a gente segue com a Carola e o Julián, depois vem o Félix Caputo, que é esse do Congo. Tem uma mesa que eu criei, que não é com necessariamente escritores, mas para discutir a perda e o afeto, pelo prisma da filosofia, porque eu acho que está no solo de todo mundo aqui. Rodrigo. Já estou amando aqui. E encerra com a Teresa Amora, que veio com o Instituto Goethe, né, que é a húngara que está radicada na Alemanha. Que lindo. Como é que a gente consegue acessar? No site do Banco do Brasil, você acha? No site do CCBB você encontra toda a programação e tem uma página no Face chamada Palavra Fora do Lugar, em que você consegue ver toda a programação e trechos das obras que a gente está alimentando todo dia com muita coisa. Clarice, olha só, eu não tenho certeza, mas esse problema dos refugiados ficou muito mais acentuado no final do século XX e começo do século XXI, não é isso? Não estou errada, não. É a partir desse momento que a situação refugiada passa a ter uma realidade insuportável, né? Exatamente, porque a gente tem uma quantidade de guerras, né, no mundo inteiro que se ampliou de uma forma devastadora, e isso está impactando. No âmbito especificamente de escritores em situação de risco, nós temos 1000 hoje. Maravilha. Impressionante, né? É impressionante. Zé Paulo, vamos terminar o programa na alegria? Vamos. E, assim, no dia de hoje, Afro-Samba, né? Tá bom, né? Beleza. Tudo a ver. Obrigada. Deixa eu então agradecer aos nossos telespectadores, aos nossos convidados todos, que voltem amanhã 5h30, ou então fiquem um pouquinho mais com a gente no Facebook, né, Bruno? É isso. Vamos lá? Comer, daqui a pouco a gente vai comer. E a gente vai comer, vocês ficam aí só babando. Vamos lá, Zé Paulo.
brasileiro inventou o violão. Vem pra cá, pode vir também, ô, E o Thiago. Baden-Powell tratou de melhorar. Caramba, o que é isso? Só faltou uma comidinha, um drinkzinho aqui. O drink? Pode chamar, pode E a chamar. Tem. Senta, Tiago, que tá Acompanhar. microfonado. Então, Bruno, estamos já no Facebook. Estamos no Facebook, Vera Barroso. Tem que dizer que sempre que você coloca esse sapato rosa, faz um sucesso na internet. Suas telespectadoras amam. Elas perguntam de onde que é muito lindo, que não Ai, sei o que quê. lindo, jura? Tem vários comentários. Olha só, por falar nisso, devo dizer que as moças de hoje estão caprichando nos sapatos. Dida está com seu... Por isso que eu perguntei para ela se ela sabia que é um programa de pés. Então, olha só o sapato da Clarice, como é caprichadérrimo, entendeu? Então, muito bem. Vocês também não estão mal, mas as meninas estão dando de 10. Tem um monte de gente aqui perguntando onde é que está passando a peça do Rodrigo, Pequeno Príncipe Preto, e também o restaurante da Dona Dida. Por favor. Qual? É na Rua Barão de Guatemi, número 408, Praça da Bandeira, Aqui no Rio de Janeiro. aqui no Rio de Janeiro. E é o Rodrigo? Pequeno Príncipe Preto, Teatro Glauci Rocha, até o dia 29 de julho, sábados e domingos, às 16 horas, assim, na saída da estação de metrô da Carioca. Pertinho. Vai viajar? Já tem alguma outra cidade planejada? A gente está organizando, né? É tudo muito complicado, mas a gente está buscando parceiros e... Agora é um pouco curtir um pouco essa temporada também, aqui, né? já- E as são coisas 2 vão meses acabar. ainda, As coisas vão acabar aparecendo. Acontecendo. Porque é uma novidade. Né? E preço popular, a gente está fazendo R$20,10 para todo mundo ir. Eu tinha separado uma pergunta aqui para o final, mas já que você falou em preço, eu vou fazer, que é da Valdé Bernardo Ferreira. Ela fala assim: quem ganha salário mínimo pode comer essas delícias do seu restaurante? Sim, pode O preço sim. é bom também, né? Só O comida- preço a gente faz um preço razoável. Honesto. É o honesto. Preço honesto. Eu sei. É conhecido, inclusive, a Dida Sim. por ter preços honestos. Não, né? e conhecido da comida também, velho. Eu tenho várias mensagens aqui de telespectadores Que falando amam a comida que de lá, amam né? a comida da Dona Dida, adoraram a participação dela aqui no Sem Que bom, Censura. obrigada. A Rafaela Gama, por exemplo, ela fala que ficou morrendo de vontade de comer o camarão no abacaxi. Para ela foi o melhor de todos. O Fábio Costa, ele disse que todos os pratos são deliciosos, ele está sempre lá, mas o camarão no coco não está aqui Eu não hoje. trouxe o camarão no coco, também é um prato afro-brasileiro, muito saboroso. O Rodrigo já deve ter experimentado. Né, que é um dos pratos que mais sai na casa, né, o camarão no coco. E olha só, vocês estão achando que não foi o Rodrigo que indicou a Dida pra gente, não. Foi a Flávia Oliveira, não foi? A no Globo. Flávia, tive uma homenagem à Flávia, foi muito, teve uma reportagem, né, que ela dirigiu, que incluiu... Ela foi editora Foi da editora, revista do Globo. isso. Que inclusive a Flávia, ela já foi homenageada, porque a gente também faz a parte cultural no bar, né? Olha só, a gente está esquecendo de falar do lado cultural, do lado político da Dida, porque a Dida tem a medalha Chiquinha Gonzaga. Sim, tive o prazer de receber esse ano essa medalha, que para mim representou muita coisa, né? Ainda mais porque foi dada pela Marielle, né? E logo depois houve esse problema todo. Parece que vocês chegaram a comemorar a tua medalha no bar. e Lá 6 dias depois ela morreu. Ela foi Foi assassinada. assassinada. E ela foi gostava muito da sua comida. Gostava, ela ia, se divertia, porque eu também faço samba, né? Eu faço jazz, faço samba, faço jongo. Né? Que Você eu tô estava no doida pra me semente, né, ouvir. Zé Paulo? E ela está no raiz. Por aí, né? E ela dança também, Vera. Aqui no início do programa, antes ela estava falando que eu tô com problema no joelho, mas eu preciso voltar a dançar. O que você dança? O jongo ou você dança? Dança africana, né? Bastante impacto, dança dos orixás. Tá. Né? Muito bom para emagrecer, né? E eu preciso perder uns 20 quilos, porque o bar fica complicado, né? É Porque muito difícil fazer comida sem provar. Exatamente, né? Mas eu ainda vou chegar lá para poder parar essas dorezinhas que eu estou sentindo. Estava falando com o Bruno sobre isso. Não, mas olha só, toma cuidado com dança de impacto, porque não há joelho que aguente. Né? Pois é, tem isso, tem que perder bastante peso. E da parte cultural. A parte cultural é a parte também que eu amo demais. E eu acredito que a partir quando tivesse tudo... ir à África, conhecer os sabores,
e todos, né? Saberes e sabores, né? E aí depois a gente vai pegar bem na parte cultural, que eu acho muito legal. A gente já teve o roda de conversa com a Conceição Evaristo, já teve a Ana Gonçalves, e a gente está assim pensando, inclusive a Flávia, ano passado eu fiz uma homenagem à Flávia, que tem um dia em julho, 25 de julho, é o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. Então eu reuni várias mulheres, várias pessoas. Ô, Dida, você é uma economista, trabalhou a vida inteira com economia. Você tem saudade disso, não? Olha, eu gosto muito de economia. Eu gosto. Eu trabalhei como economista durante 35 anos. É engraçado, porque eu vi uma reportagem que você fala que da tua geração você é das poucas que se formaram, né? É verdade. Na minha família, eu acho que foi assim. Eu tive, como eu te falei, existe alguns aspectos. Meu pai, por exemplo, para a época que meu pai viveu, o meu pai quase terminou o segundo grau. Então, na minha época, para mim, eu já terminei a minha faculdade e meus filhos, graças a Deus, todos eles são formados, passaram em universidade estadual, federal. Então, acho que foi um marco muito bom, por isso que tem o Caril, né? O Caril é para a gente comemorar essas coisas. E eu vejo assim, que houve uma mudança, não é? Houve uma mudança e eu estou deixando assim, deixo um legado, né, para eles continuarem. E eu fico muito feliz, porque os meus filhos são estudiosos, como a vizinha falou. Quem valoriza a educação acaba tendo a filhos educação, assim, eu acho que o caminho é a educação, isso que eu estava querendo falar no início. O caminho é a educação, né? Porque o meu pai conseguiu se educar, né? Um pouco mais para a época dele, eu já consegui me formar, meus filhos são formados, e assim vai. Eu acho que é isso que, né, Rodrigo, que está acontecendo com a nossa raça. A gente está tendo uma evolução, eu senti isso, eu sinto dentro do bar-restaurante que as pessoas vão comemorar. Tá? Cada vitória, cada vez muito legal. Acho muito bom isso. Então, a gente está caminhando aí para um futuro nas muito universidades, bom. né? Sim. Sou professor de uma universidade pública, você vê essa mudança, né? O que eu era, por exemplo, até o mestrado, o único negro na sala de aula, hoje, dando aula, eu vejo... Que tem mais, né? mais está... Tem. Venceremos, né? Venceremos. E vocês estão falando de representatividade, eu pego aqui um comentário da Aparecida de Sá, ela fala assim, gente, o meu sonho quando era criança era participar de uma peça na escola e ser a princesa. Nunca fui escolhida, pois não tinha esse perfil. Era o que sempre ouvia dos professores. Quer comentar, Rodrigo, a fala dela, da Aparecida? Eu acho que está na hora da gente, principalmente na universidade, começar a instrumentalizar os professores, né? Os futuros professores em relação a discutir tudo. Matemática é importante, português é importante, mas discutir o outro, discutir saberes, discutir a diferença também é importante. Então, eu sinto isso, né? A família e escola, todos devem estar preparados para poder ressignificar valores. Imagina, a gente acabou de fazer 130 anos de uma suposta abolição e pouco se fala ou se romantiza, né? Eu sou professor há 20 anos e eu percebo isso dos meus colegas, né? A falta de tato de lidar com a diversidade em relação à criança, ao adolescente, né? O Pequeno Príncipe Preto fala isso, né? O Pequeno Príncipe Preto, ele entra numa escola e fala, é estranho, né? As pessoas têm nome, mas são chamadas de nomes feios, de apelidos. Isso, imagina, né? Algo tão básico com a gente, que é o nome, que é o direito a ter nome, a cidadania, desde pequeno, e isso é cerceado. Então, a escola, o professor, a professora, deve estar de olho nisso, né? Não é uma besteira. A gente acaba romantizando movimentos, ações machistas, racistas, falando que é humor, falando que é opinião. Não é isso, não é. A liberdade de expressão não é um cheque em branco, né? A gente não pode fazer aquilo que é criminoso, não adianta. Eu não posso falar o que eu quiser. Se ofende, não é humor. A gente tem que rir junto.
A gente não tem que rir do outro. E a escola tem que estar atenta a isso. Rodrigo, você deu aula para a polícia também, não foi? Para academia? Durante 12 anos. Fui pesquisador de segurança pública. Com esse jeito todo doce, né? Ele vai Pediu lá, pra né? sair. Você pediu para sair? Eu pedi para sair. Não por causa de alunos, né? Chega uma hora que o sistema é perverso, isso começa a afetar a saúde. Né? Fui muito feliz ao longo desses 12 anos. Eu encontro muitos alunos na rua, né? Que param com a família e falam assim, esse foi meu mestre. Fui muito feliz como professor dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A grande questão é que... Você dava aula de quê? De sociologia jurídica, sociologia De criminal filosofia. E filosofia política. Ele gosta de dar filosofia para criança de 5 anos, pô? Eu sou louco. Eu fui muito feliz. Mas é isso, você vê um Estado genocida, infelizmente. Né, chega um momento que você não tem muito o que fazer e afeta a sua saúde, porque você começa a brigar com os setores. Começa a comer o próprio estômago, né? Porque você não sabe se você faz parte disso também, isso, né? É isso. Bruno, Gabriel Menezes. vamos parar com isso? Vamos parar Vamos com isso? para o que interessa? Vamos comer? Isso, Bruno. Não, o Gabriel Quer voltou. saber qual que é Ele o quer carro-chefe da Dona Dida? Olha, atualmente está sendo caril de camarão. Olha, e que tem o vegano também, com... Não. O abacaxi. O caril de Caril de camarão é camarão. o abacaxi recheado com uns 10 temperos que ela fica boiando na hora. Fiquei até confuso aqui, tão ansioso que bateu. Então tá, gente. Podemos terminar, Bruno? Vamos terminar. Então tá, gente. Agradecendo de novo aos nossos convidados, foi maravilhoso. A vocês de casa, a gente volta amanhã às 5h30.